lá, mais um. Vamos novamente aqui. Vamos ajustar aqui o microfone. Meu ancião Wirley. E aí, meu ancião Edinho? Você tá bom, meu irmão? Meu irmão, graças a Deus, tudo certo. Vamos começar Estamos certo aqui. esse Pode Bairro? Vamos começar certo. Começa? Vamos lá. Eu sou branco, cabelo castanho, às vezes com grisalho aí. Eu tenho 1,77 m. Estou aqui vestindo um suéter azul, uma calça jeans e um boot preto. É isso. Minha autodescrição para a galera do MAP, né? Exatamente. O Vamos lá, Ministério Edinho. Adventista de Possibilidades. Exato. Então a gente sempre, de agora em diante, está fazendo isso. Sou um homem de 1,73 m, 55 anos, pardo, cabelo quase preto, uso óculos, calça jeans preta, uma camisa xadrez. E estamos aqui hoje para mais um Pode Bairro. Graças a Deus. Pode Bairro inverno ainda. Inverninho. Inverno Especial ainda. de inverno. Especial de inverno. Será ainda. que quando vier o verão é regata? Não, tô brincando. Não, Brincadeira. Não, deixa melhor não. Vamos lá, né? E Hoje aí? temos um convidado especial, né? Rapaz, se ajeita aí no sofá, põe a perninha pra cima assim, porque hoje o nosso convidado... Hoje promete. Já estavam perguntando, cadê o Pode Bairro dele? Cadê o Pode Bairro dele aí? Mas conseguimos um espaço na agenda e deu certo. Exatamente. E hoje estará aqui conosco. E vamos chamar ele para começar a conversar logo. É isso aí. Posso chamar? Chama lá pra para gente nós. não perder muito tempo, né? Exatamente. Pastor Alan Carlos, nosso convidado de hoje. Chega aqui, pastor. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo. Sente-se, acomode. Fique à vontade. A casa é nossa. Obrigado aí pelo convite. O pessoal estava cobrando não só vocês, mas eu também. Né? Bom, eu sou o Alan, 1,89 m, 1,79 m, na verdade. Branco, estou vestido social, calça preta, camisa branca e um terno preto. E grisalho. Grisalho. Muito bem. O pastor tá na skin pastor mesmo, né? Exatamente. Faltou só a gravata. Pastor, seja bem-vindo ao nosso Pode Bairro. Seja bem-vindo já ao bairro Mambaí. E você já foi apresentado, já é oficialmente pastor da nossa igreja do bairro Mambaí. E estamos muito felizes com a sua presença aqui. Que bom. Eu estou feliz também. Eu já acompanhava vocês em alguns episódios. Legal. E o pessoal estava me perguntando também, quando é que você vai lá? E aqui estamos, né? Aqui estamos para bater esse papo. Exatamente. Estávamos aí, né? Já era para ter sido semana passada, mas o homem vem com mudança, e muda, e ajeita a casa, e ajeita apartamento, e ajeita isso. Mas e ajeita a criança, e ajeita... E hoje quase que não dá certo de novo, né? Rapaz, mas ajustamos. Deu certo. Ajustamos. Mas que bom que o senhor está aqui. Você está aqui para a gente estar conversando isso daí. E a primeira pergunta é... Quem é? Pastor Alan Carlos. Aliás, eu acho que é melhor perguntar quem é Alan Carlos primeiro. Vamos porque começar depois por isso. entra no ministério. Depois nós vamos Então vamos lá. Quem é Alan Carlos? Bom, Alan Carlos, né? Sabe que eu ainda não me conheço direito, mas sei que sou filho da Dona Leida e do seu Carlos. Opa! Algumas coisas a gente já sabe, né? Tá descobrindo. Filho da Dona Leida e do seu Carlos, nascido em Sergipe, criado em São Paulo, já morei em Minas, estudei teologia em Belém do Pará e lá fiquei por 11 anos, ministério 11 anos, e recentemente fui chamado agora para continuar o ministério aqui no Mato Grosso do Sul. Do Sul. Ganhou crédito com isso. E, bom, a infância criada no interior, na verdade, interior não, no Nordeste, tem no Nordeste, essa capital, e tem algumas recordações ali de quando criança, a fase ali da juvenil para adolescência e adulto em São Paulo. Estudei a minha vida toda em escola pública. Uma outra vez tive a experiência de estudar numa escola particular, mas em dois momentos, um na infância e outro já depois de grande, né? E, bom, o Alan, ele é uma pessoa que gosta de conversar bastante. Muito bom. O Alan, ele gosta de família.
Ótimo. Gosto de casa também, sou viciado em casa. Mas o que me tira de casa, assim, muito rapidamente é uma boa conversa. Opa, Né? Um bom convite. opa. E algumas coisas a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o Alan, tá? E conforme Decorrer do tempo. conforme eu vou vamos lembrando... começando. E a gente vai andando agora, isso. vai conversando, vai aprendendo. Pastor, fala da sua família, sua esposa e seus filhos. Exato. A Milene, nos conhecemos... Eu conheci ela quando ela tinha 13 anos de idade. E eu tinha 17. E ela é... Ela é de São Paulo. Então já se conheceu na Então você já adolescência. estava aqui, já então, em São Paulo. Aqui. São Você Paulo. já estava lá em já São estava Paulo. em São Paulo. Na verdade, os meus pais foram para São Paulo, eu ainda muito, muito pequeno. Eu não me recordo, de 4 a 7 anos eu tinha. Né? A gente não conseguiu ainda definir ainda qual foi o momento certo ali. E então eu fui crescendo ali, e ali quando eu tinha 17 anos eu a vi pela primeira vez. E a primeira coisa que eu fiz quando a vi, eu fui para casa, tomei banho. Eu tinha uma moto e eu desci lá na casa dela, parei a moto e pedi ela em namoro. Foi a primeira conversa que eu tive com ela. Uau! Eu parei e pedi para namorá-la. E ela falou, pede para minha mãe, se ela deixar, eu namoro. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 13. Tu é corajoso, É. hein? Ela tinha Não tem 13. medo do perigo, não. É, tu é corajoso, Ela hein? tinha 13 e eu 17. Então, por isso... Pois é. E aí eu pedi para a mãe dela, lógico que não deixou. Óbvio. É óbvio. Óbvio. E ficamos ali por 3 meses, tentando ali, né? E os pais dela, e nesses 3 meses ela completou 14 anos. Então, no dia 23 de agosto de 1998, a mãe dela deixou a gente namorar. 98? 98. Dia 23/8. Então você estava com 17 e Ela com 13. Peraí, 3 anos de mas diferença. hoje, quantos anos o senhor tem? Aí você... Aí... Não, desculpa hoje aí. quantos anos eu tenho? Isso, hoje. 45. Caramba. Sei que você ia fazer as contas agora aqui. Não, porque... Amor, não assiste isso, tá? Não assiste isso, Não, porque eu não vou porque lembrar o tempo agora de o namoro. senhor é novo. É. Novo, 45 anos, pô. Tá? E eu fui o primeiro flor da namorado, idade. e eu fui o primeiro namorado dela, né? E a gente desde cedo então namoramos ali, conforme manda o figurino, né? E noivamos, casamos na igreja. Nesse interim de conhecer, eu entrei para a igreja. Os pais dela já eram da igreja. Certo. Eles começaram o estudo bíblico comigo. E então noivamos, casamos na igreja adventista da Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Quem fez o meu casamento foi o pastor Davi Tavares, saudoso pastor Davi Tavares. Que né? ano Em foi memória. isso, então, pastor? Foi em 96. Ah, você casou... Ah, você começou a namorar em 80 e... Não, peraí. Eu É, falei não. 2006, Ah, perdão. tá, 2006. Perdão, isso. 2006. Casamento 2006. 2006. É. Puxa vida. E aí Que teve legal. aquela coisa de adolescente, vai, termina, volta. Mas aí quando eu coloquei Deus na minha vida, e a coisa foi de verdade. Mas quando você casou, você era profissionalmente o quê? Porque Quando ninguém eu- casa sem uma profissão. Eu comecei, quando a gente foi para São Paulo, o primeiro emprego meu foi de office boy. Me recordo como hoje, a minha mãe arrumou esse emprego para mim. Também comecei por aí. E me recordo do meu primeiro dia. Minha mãe falou para mim, 7 horas está lá. E eu não fui, porque eu tinha medo de trabalhar. Né? Eu tinha o quê? Eu tinha 13, 14 anos. Não me recordo direito, mas era por aí. E eu tinha um medo terrível de trabalhar, ainda mais em São Paulo. E aí, quando ela chegou, 2 horas da tarde, estava eu lá em casa ainda. Foi pro trabalho, menino? Fui nada, mano. E ela carinhosamente, com todo o carinho de uma mãe, me levou para o escritório. Para uma conversa particular. Não, ela me fez trocar e me levou na empresa. Às 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. E olha, as pessoas... Era uma época diferente, né? E ela foi lá, explicou, e ele falou, não tem problema não, eu tenho aqui trabalho para ele agora, já pede para ele ir lá no banco. E naquele mesmo dia eu já comecei a trabalhar. Então, trabalhei ali na Pacto Fomento Mercantil Limitada, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E aí depois a gente foi desenvolvendo algumas atividades, e aí
Comecei a trabalhar numa empresa de informática. A princípio eu trabalhava de técnico de informática. Certo. Trabalhei, fiz cursos, entendo ainda, né? Ainda entendo bem de computadores, de montar, consertar. Aí Pompeu, temos um essa é pro técnico, Pompeu, hein? temos mais um TI aqui na igreja, ó. Fiz bastante cursos. E aí na empresa que trabalhava, que era a empresa Epicom Computadores, apareceu a oportunidade de trabalhar na área fiscal. E então eu saí da área técnica e fui para a área fiscal, e ali também desenvolvi ali alguns estudos, estudei, trabalhei por muito tempo, até que a empresa fechou, né? Não me recordo datas exatas, mas ela fechou, e aí foi que veio o convite para fazer teologia. E aí dali então eu fui fazer teologia, já estava casado, Isso. já tinha uma filha de 1 ano. Então eu fui para o colégio casado com a filha de 1 ano. E o colégio você foi direto para Belém? Direto para Belém. A FAAMA, era o 2º ano da FAAMA. Uau. A FAAMA tinha inaugurado 1 ano antes. E quando eu fiz a prova, é uma história longa, eu vou resumir, Sim, né? sim. Quando eu fui fazer a prova, a gente tinha recebido em casa o pastor Tiago. O pastor Tiago hoje, se não me falha a memória, ele é presidente ali lá em Manaus, né? Em alguma daquelas associações. E lá ele, amigo nosso, cresceu a gente da mesma igreja, ele foi lá e fez o convite, perguntando se eu não queria ser pastor, aquela coisa toda. E eu falei, não, já estou com a carreira, já estou com a vida feita, né? Filho pequeno, vou fazer teologia. E aquele ficou no coração, eu fui, fiz a prova para as 3, fiz a prova para o NASP, que era até então a mais desejada. Em tese, pertinho de casa, né? Perto de casa, bem perto de casa. E fiz também para a da Bahia. Como a da Bahia eram as 2 que tinham, e aí surgiu a terceira, que era a FAAMA. Como você podia prestar a prova, se prestasse para a Bahia, para a FAAMA você podia prestar automaticamente, era uma única prova, eu falei, vou fazer já para as 3. Fiz para as 3, passei nas 3, só que quem me ligou foi o pastor Davi Tavares, que tinha sido meu pastor, que fez o meu casamento. Verdade. E que a essa época agora era diretor do SALT. E aí eu fui para lá e me formei lá e recebi o chamado lá, e lá fiquei até... Porque eu tava pensando aqui, sair de São Paulo para ir para FAAMA é outro, né? A gente tá saindo de um lugar... Conta essa história, como é que foi rapidinho assim, essa mudança assim? Chegar para a esposa e falar assim, vamos ali, querida. Olha... Nessa época você só tinha sua filha. Eu só tinha uma filha pequena, a Milene, e eu não aconselho ninguém a fazer isso, viu? Se não tiver certeza. Mas se não for chamado do Senhor... Você que está nos assistindo aí, você teologão, você que tem um sonho de ser pastor, você que tem essa vontade, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tiver certeza do chamado de Deus, não vá, amigo. Porque, de fato, passamos coisas que só com a certeza de que Deus está nos chamando. E essa foi uma ocasião. Eu trabalhava, ganhava bem, né? Já contei um testemunho aqui, um pouco do testemunho, e veio essa vontade, né? Tivemos a certeza ali do chamado, e nós fomos. E todo mundo chamava a gente de louco. Sem dúvida. Sem dúvida. E hoje, olhando, para ser pastor tem que ser um pouco louco mesmo, né? Sem dúvida. Porque, poxa, saí de São Paulo, e o que mais pesava nessa mudança era a estrutura. Sim. A gente até então sempre morou na capital ali, né? Sim. E a gente vai para Belém. E vai sair de São Paulo. Vai sair de São Paulo. Outra cultura. Entendeu? Vai sair de São Paulo. A gente já tinha a experiência de ter morado em Minas. Só que Minas ali também bem próximo de São Paulo. E agora você tem que ir morar a um voo de 3 horas de avião. Pensa, 3 horas de avião dentro do país é longe. Foi momentos assim de muita fé. Mas eu gosto sempre de pensar que assim, sempre tínhamos muita certeza de que Deus estava conduzindo. Então assim, todo grande desafio, ele ficava pequeno à época. Hoje, olhando, de fato, eram coisas assim que nem eu assim aconselho. Mas, se alguém chegar a falar com você agora... não. E assim, nesse papel importante tem minha mãe também, né? E aí entra a questão da fé. Né? A fé é a certeza naquilo que a gente não vê. Não vê.
É a definição perfeita. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Eu tinha essa certeza, porque a minha esposa tinha essa certeza, e a minha mãe tinha essa certeza. Uau! Porque eu me lembro que num momento muito difícil eu pensei em desistir. E eu me lembro que conversei com ela, falei, não, mãe, eu vou desistir, vou trancar. E ela falou, não, não vai não, filho. Quem te chamou foi Deus. E assim, e é engraçado, né? E mesmo que a gente tendo certeza, a gente pode, num processo, ter dúvidas. Sem dúvida disso. E quem está de fora, às vezes, não entende. Sim. Então, assim, a fé, de fato, é algo assim que move montanhas. E no nosso caso ali, moveu muita coisa mesmo. Amém por isso. Então, assim, esse processo de sair de uma área assim, técnica, fiscal, para ir para uma área teológica, assim, não foi nada planejado. Não tinha um script, foi Deus conduzindo. Não tinha uma poupança financeira para começar. Não tinha. Não tinha assim. Foi na fé. Foi. E aí depois, quando vai se passando o tempo, a gente vai conversando, vai batendo papo com os amigos, com a família, a gente vai descobrindo coisas, né? A Milene, por exemplo, quando eu a pedi em noivado, ela orou a Deus. Ela falou, Senhor, eu quero, se o Alan é um homem de Deus, o Senhor me mostra. E Deus mostrou para ela que a gente ia casar, ia dar certo, que nós íamos servir a Ele. Isso lá no noivado. Olha quanto tempo. Eu fiquei sem palavra agora. Eu realmente tenho que só falar amém. E assim, hoje a gente percebe a mão de Deus assim Sim. real. Então, quando eu falo para as pessoas, olha, Deus existe, Deus é real, não é da boca para fora, é porque aconteceu comigo. Eu vivi. Então, baseado na experiência, né? Então, isso é gostoso. Isso nos fortalece, saber que lá em meio à dificuldade, a gente estava sendo protegido, né? E hoje a gente pode falar com certeza. O pastor vive muitas mudanças, né? Amém. Pensa, mudou de uma área para outra completamente diferente. Muda de uma casa, de uma cidade, de um estado, né? De um estado para outro completamente diferente. Então agora vamos falar agora do pastor Alan. Formou... Quanto tempo você ficou lá em Belém mesmo? Olha, foram 4 anos de faculdade. Certo. E mais 9 ou 10 anos de ministério. Nós começamos... Dentro do estado ali mesmo? Dentro do estado. Eu cheguei em Belém, foi... Bom, se terminou em 2015 a faculdade, chegamos em 2011. Chegamos em Belém em 2011 e fomos morar em Benevides. Em Benevides, para curiosidade, nós fomos morar em um lugar... me ajudem a contar aí. Quem está em casa aí pode me ajudar. Nós fomos morar só em Benevides. Aí fomos para Benevides. Deixa eu contar. Vamos contar a primeira mudança para Minas. Tá bom. Porque eu casei. Vai lá. O senhor que manda. E fui morar em Minas. Então, primeira mudança. Beleza. De Minas, voltamos para São Paulo. Tá com uma cara que mudou demais. 2. Não, deixa o pessoal. Me 2. ajuda aí. Vai lá. Voltamos para São Paulo. De São Paulo, fomos para Belém. 3. Lá em Belém, primeiro lugar foi Benevides, né? 4. Não, 3. 3. Porque foi Belém. Belém. Tá, Belém. Benevides lá, né? E aí o pastor Davi Tavares foi nos visitar e falou, não, filho, você não pode morar aqui. E a gente foi morar num lugar muito ruim, mas não conhecíamos nada. E ele sempre carinhoso, sempre atento. Não, filho. Ele foi lá me visitar e falou, não, filho, você não pode morar aí, você tem que mudar para uma casa melhor. Mas não tinha R$1 para mudar para um lugar melhor. Ele falou, filho, se Deus te chamou, Deus vai providenciar. E de fato providenciou, né? E aí nós fizemos a 4ª mudança. Aí fomos morar a gente chamava carinhosamente Vila do Chaves, né? Várias casas. Essa casa é interessante, eu acho que vale a pena compartilhar essa história. Quando o pastor Davi foi lá falar isso para mim, eu falei, bom, eu vou procurar um lugar barato e bom, né? E aí eu saí procurando. E tinha uma senhora construindo uma vila de 6 casas. E eu falei, olha, e se eu alugar as 6 casas? A senhora fecha um precinho especial para mim? Eu fecho. E aí eu aluguei as 6 casas
né? E fui lá entre os amigos e comecei a... Olha, preciso alugar casa. A relocar, é sublocação já. Eu falei, expliquei o caso para os amigos, e aí, não, eu quero. Aí veio do meu lado, morava o Aldrey, aí do outro o Moab, né? Então ficou as 3 primeiras casas e faltava terminar as 3 da frente. E aí depois o Leandro, o pastor Leandro, né? Então era tudo alunos lá. Tudo aluno. Você só foi trazer... eu só fui compartilhando, porque eu queria montar uma vila ali de pessoas que vivessem o mesmo estilo de vida, né? Entendi. Então aí de um lado ficou o Aldrey, né? O finado Aldrey, né? Em memória. O Aldrey já descansa no Senhor. Do outro lado o pastor Moab, que está no Rio de Janeiro. À frente tinha um pastor Leandro, que está, se não me falha a memória, no Maranhão. Não, está no sul do Pará. O Frankson Gil, que mora aqui no sul, em Santa Catarina, não sei direito aonde. E do lado de lá, o último é o pastor Lucas, que é pastor nos Estados Unidos. E aí eu realuguei ali e ficamos uma vila de crente. De crente. Zero risco de ter música alta. Não, de ter... nada. Não, e pior que tinha música alta, porque nos postes lá em Belém... Tinha caixa. Tem caixa. Devia ser aqueles alto-falantes. E eles passam música alta o dia todo. Mas enfim, Mas tá voltando bom, à contagem. enquanto os homens estavam estudando, pelo menos as mulheres estavam todo mundo ali se apoiando. Foi uma época boa, a gente chamava carinhosamente de Vila do Chaves. Vila do Que Chaves. legal. Que bom. Vila do Chaves. Que bom. E aí, então estamos na quarta mudança. Aí de lá mesmo em Benevides, eu mudei para uma outra vila, 5. Depois mudamos para uma outra casa, 6. E aí depois terminamos lá, e aí eu fui chamado, e aí mudei para Curuçá, 7. Como é que chama a cidade? Curuçá, interior de São Paulo. Interior do Pará. Uma cidade que fica a 100 quilômetros de Belém. Uma cidadezinha boa, foi meu primeiro chamado como Distrito. pastor, né? Terceiro ano ali, o pastor Jason tinha me chamado para poder cuidar do distrito, um distrito que ficava perto ali da FAAMA. Então, o 4º ano de teologia, eu fiquei auxiliando o pastor Alcides, né? O pastor Alcides, um amigão querido, hoje é jubilado, mora lá em Sergipe. Quando eu vou visitar minha mãe, eu passo lá para falar com ele. Bate o ponto lá. A gente sai para passear. E o 4º ano de teologia eu fiquei com ele cuidando de um distrito. Me fugiu a memória agora o nome do distrito. E aí depois fui para Curuçá, oficialmente, então, o 1º distrito. E aí depois de Curuçá, passei 3 anos em Curuçá. Depois fui para Bragança, mais 3 anos em Bragança. Já era uma cidade um pouco maior do que Curuçá. E depois, então, fui chamado para cuidar da Pedreira, que é uma igreja que fica na capital, em Belém, né? Aí já foram mudanças também. Para mim já deu 8. Já voltou, já. Já deu 8 já. Foi, agora voltou para trás. Curuçá e tal. Já essa 8. Já deu 8. Aí de Belém, em Bragança eu mudei 2 vezes. Porque eu cheguei numa casa... Tá bom. 9. Não estava muito boa. Lá. Não, 9? Não, terminamos o salto ali em 6. Curuçá 7, Bragança 8, Bragança 9, aí Belém 10. Aí Belém 10. E aí Belém ali ficamos 3 anos, 3. E aí de Belém nós viemos direto para Dourados. Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Vai. Antes de vir para Dourados, Remo ou Paysandu? Eita, rapaz, olha, essa é uma pergunta boa, viu? Porque eu pergunto, a nossa diretora de Ministério da Saúde, ela é de... Não lembro agora. Enfim, ela é de uma cidade... Lá tem essa... Mas você responder não, é brincadeira. É pegadinha. Mas olha, para adiantar aí os mais alegres aí por futebol, eu não tenho assim futebol assim, eu gosto de assistir assim por assistir, mas
Eu não tenho time, não torço muito. Muito bem. Tá bom. Agora não me Faz pergunte de bem. Fórmula 1, porque senão a gente não termina esse pó de bairro. Ah, Tá? é? Opa, então não temos uma conversa em particular aqui. Então nós temos uma conversa em particular. Eu sou fã e eu gosto de assistir. Fórmula 1 eu gosto, Opa. quando posso assisto, né? Nem sempre É, pode. exatamente. Mas quando eu posso, eu faço questão de assistir. E a Isabela é a minha parceira de Fórmula 1. Opa! E ela, quando nós estamos lá, a gente não perde, não. Às vezes ela tá lá, eu vou assistir hoje, filho, assiste aí que hoje eu não vou poder. Mas eu não torço, rapaz. Mas lá é forte. Lá é forte. Sim, a Remy gente sabe Paysandu, né? disso, a gente sabe. Como é que é? Mucura, eles chamam. Aí já começou. é uma particularidade. Um aí já. chama os outros de... eu não lembro agora qual é a torcida, mas um chama um de Mucura, o outro de... Me esqueci agora, mas é uma rivalidade grande. viu? Lá é. E do nada um chamado para Dourados. Dourados, Mato Rapaz. Grosso do Sul. Cabeceira Alegre? Cabeceira Alegre. Você já veio direto para lá? Sabe que eu perguntei pro pastor Evaldo, né? Eu falei, pastor Evaldo, como é que meu nome chegou Até aí. até aí? E aí ele brinca, ele fala, rapaz, às vezes alguns presentes caem, né? Mas eu que fui o sortudo aí por ter vindo para cá, conhecer. Eu, na verdade, não conhecia essa região do Brasil. E confesso a vocês, assim, que é bom, sabe? Dourados é uma cidade muito boa. Boa demais. Boa Dora. demais. Eu até brinquei com o pessoal lá, eu falei, olha, eu pensei que ia ficar uns 8 anos Dourados. Mas é verdade mesmo. Eu também. A cidade de Dourados é muito boa. A cidade de Dourados é um lugar bom, e bem estruturado, um clima bom. É bem isso que eu ia falar mesmo. Eu passei, acho que mais de quase 15 anos, né? 14 anos lá no norte, lá é só calor. Só calor. Lá é calor. Lá só tem 2 estações, tem o verão e o inverno. E os dois fazem calor. O pessoal até brinca, né, que num momento chove o dia todo e no outro chove todo dia, né? Mas olha, se você for a Belém e o pessoal de Belém sabe o que eu estou falando, se você for a Belém, você pode marcar compromisso depois da chuva. Literalmente tem essa fala. Literalmente tem essa fala. Literalmente tem essa fala. Olha, nós vamos Depois marcar da chuva. depois da chuva. Quando parar a chuva, a gente vai, porque vai chover. Exatamente. Tem essa Agora, fala. se for a Belém, não pode deixar, por exemplo, de conhecer algumas coisas. Por exemplo, o açaí, que é famoso, Sim. e o sorvete de lá não tem encanto nenhum. O famoso Cairu. Cairu. Se for a Belém, tem que tomar o Cairu. É um sorvete que você não vai achar encanto nenhum. Puxa. E olha que eu já fiz o teste, viu? Não é força de expressão, não é bairrismo, não. Teve uma vez que um grupo de colegas foi a São Paulo e chegando lá nós procuramos as melhores sorveterias. Gelateria que fala, Sim, né? sim. E eu levei ele nas melhores que tinham lá e olha, não chega aos pés. Uau. O sorvete da Cairu, assim, premiado mundialmente. Fiquei curioso. Premiado mundialmente, é uma das coisas assim que o pessoal tem muito orgulho lá e com razão, porque é muito bom. Muito bom. Dourados, aí você veio conhecer o frio, porque quando esfria aqui, lá já está congelando. Você sabe que quando eu cheguei de lá, foi em novembro, estava mais quente aqui do que lá. Bom, isso tem esse extremo também. Tem esse extremo também, porque ir mais para o sul do estado aqui realmente esfria. Mas aí o calor dos irmãos, a forma como fomos recebidos, aí já se apaixonamos, né? Porque você costuma se apaixonar conforme você é bem recebido, né? Sim. Exatamente. Se você é mal recebido ali, você já tem uma impressão ruim do lugar. E eu já me apaixonei por Dourados e Campo Grande nem se fala, né? Porque o pessoal sabe tratar bem aqui. Isso é uma característica. Isso é uma característica. O senhor foi bem recebido aqui no bairro? E aí, o bairro aqui, como é que está sendo? Olha, Como é que está sendo a recepção, pastor? Então, eu tenho a reclamar só de um ancião chamado Éder, né? Esse aí. Entra na fila, pastor. Não me convidou ainda para almoçar, não fez nada. O homem está 15 dias aqui e já está falando que me chamou para Vou almoçar. dar uma ficha pro senhor aí. Não, brincadeira. Eu já fui. Olha, logo que cheguei, assim, já o pessoal muito, muito atencioso, né? Eu tive até que recusar convite ali de almoço, porque tamanha o calor ali e o carinho.
Então, assim, eu sou suspeito para falar, assim, como eu fui Aqui recebido. realmente a gente vive a vida do pastor, a gente gosta da vida do pastor. Mas que bom saber que está sendo bem recebido. Que bom saber. Tá bem, né? Para pedir mais, né? Pra cobrar mais. E o melhor, assim, os projetos que ele chegou, já chegou chegando, chegou acelerando. E aí, pastor, planos bairro Amambaí? Bairro Amambaí. Olha, o bairro Amambaí... Já chegou nos 60 anos, né? Tem mais essa também. Distrito do bairro Amambaí. Eu falo para as pessoas não sei se elas não é força de expressão. A igreja do bairro, ela é uma igreja que vive por si só. Isso é bom. Ela é uma igreja completa. Ó, há né? tempo que ela é assim, pastor. Então eu tenho no meu coração assim, o meu trabalho aqui é só não atrapalhar. Se eu não atrapalhar, eu já estou fazendo boa coisa. Né? Então, uma igreja como essa, que tem uma liderança formada, tem membros maduros, né? É uma igreja madura, uma igreja que trabalha para Cristo, é uma igreja de pessoas assim que amam a Jesus e dentro daquilo que a gente pode, vive o Evangelho. É uma igreja que a gente tem que cuidar para não atrapalhar, né? Porque ela já funciona. Né? Tá aí vocês de provam, né? A gente já começou a organização dos 60 anos. Você que está nos assistindo aí, ó, já coloca no seu itinerário. Já pode falar a data? Pode falar. Você já coloca no seu itinerário aí, ó. Não é mais 17, é 15, 16, 17, 18 e 19 de outubro, tá bom? Aguarde, daqui a pouco você vai começar a ver aí nas redes sociais, né? Vai ter muita coisa boa. Então, assim, é uma igreja completa. Hoje o distrito do bairro, ele é composto por 3 igrejas. A igreja do bairro, Taveirópolis e Taquaruçu. Taveirópolis e Taquaruçu, né? Isso. A igreja do bairro é a igreja principal. Sim. Né? Já é uma igreja com 60 anos. 60 uma senhora igreja. E nós temos ali a nossa segunda igreja, que é Taquaruçu. É uma igreja também forte, ativa. Forte é um mesmo. pessoal dedicado. As 3 igrejas são pessoas muito dedicadas, né? E Taquaruçu tem projetos fantásticos também. A gente depois... um sonho que eu tenho aqui para o nosso distrito é que a gente trabalhe unido às 3 igrejas, né? Ótimo. Eu gosto disso. Ótimo. Porque às vezes a fortaleza deles é a deficiência nossa e assim por diante, né? E quando a gente junta projetos, a gente Se fortalece. Se fortalece. A gente ontem estava fazendo uma reunião sobre o Quebrando Silêncio e vem novidade aí, viu? Quebrando Silêncio, dia 23 de agosto. Eu fazendo propaganda já, não pode bairro. Pastor, é isso aí. Mas é mania de pastor. O pessoal está assistindo, pessoal. Não tem problema, é isso aqui mesmo. Bom que já vai anotando a agenda já. Exatamente. Opa, já vai anotando. Vai vamos trabalhar com o pastor está trabalhando. Então, dia 23 de agosto, Quebrando Silêncio, nós vamos ter uma vigília aqui, tá? E olha, eu posso adiantar uma coisa, vai ter coisas boas para os jovens. Nós pensamos um negócio muito legal para os jovens, ó. Ótimo. E eu já vou falar aqui, se a nossa diretora do Quebrando Silêncio, eu já vou fazer um apelo aqui. Eu quero participar do sorteio, viu? Não invente de tirar o pastor do sorteio, tá? Depois, não, pastor, é só para os jovens. O pastor é jovem também. O pastor é jovem também, tá reivindicado. 45 anos é jovem. Atenção, o Quebrando Silêncio é o Ministério da Mulher, não é? Kézia. Ministério da Mulher, Kézia. Kézia, tá dado o recado aí. Kézia. Vamos sortear o quê? Tira o homem. Vai sortear carro? Tira o homem. Não, porque o sorteio vai ser muito bom. E Opa. aí, pode ser que ela... Não, pastor, mas eu quero participar, viu, Kézia? Tá anotado não é só aí, os né? jovens não, hein? Anota aí, Kézia. Tá dando recado. Mas aí, esses projetos, assim, como eu estava falando, a igreja ela é muito organizada, ela funciona, tem um corpo de liderança unido, né? E você vai perguntar, pastor, mas como é a união? É a união de Cristo, né? Aquela união que a gente suporta um outro e a gente vai avançando. Não existe igreja perfeita, a igreja do bairro não é e nenhuma outra é. Né? Como diz um amigo meu, se for perfeita... se você achar uma igreja perfeita, não entra para não estragar. Não entra para não estragar. Não entra para não estragar ela. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Então, quem está nos assistindo aí, será... é uma igreja maravilhosa, que o pastor está pintando ela assim. É porque os olhos do pastor vê aquilo que a gente é. Eu também não sou perfeito. Então, como é que eu vou esperar a perfeição do meu irmão? Né? Não dá para esperar a perfeição de alguém que a gente mesmo não é.
Então, mas assim, olha, é uma igreja que recebe aquela recepção. Se você vir aqui na quarta, no domingo e no sábado, você vai ser bem recebido, né? Você vai ouvir boas músicas e vai ouvir uma pregação maravilhosa. Então, é uma igreja assim que contempla aquilo que Cristo quer para a sua igreja. Amém. Amém. E tem muitos projetos. Tem o aniversário, que já falamos, o Quebrando Silêncios, que está logo aí. E em novembro, pastor, tem os 50 anos do Clube dos Desbravadores. Exatamente. Duque de Caxias. Novembro. Novembro. Então, outubro já é uma grande festa, novembro outra grande festa. Essa aí ainda é novidade para mim. Hein? Não, mas fique sabendo. Em primeira mão. Mas fique sabendo. Novembro. Esse ano também são 50 anos de Clube de Desbravadores Duque de Caxias. Eu já estive lá na salinha dos Desbravadores e sim, a gente tem sonhos para ali, eles muito organizados. Exatamente. Tem o espacinho dele, mas a gente tem um sonho ali também para a nossa igreja. Nós temos muitos sonhos, né? Eu não quero falar agora. Exato. Mas para não espantar o sonho. Mas para o aniversário da igreja a gente tem um sonho. Para o final do ano a gente tem outro sonho e daqui a pouco você vai participar desse sonho, tá bom? Amém. É um sonho que nasce no coração da liderança, mas só é realizado com a bênção de Deus e a ajuda de cada um de vocês. Isso aí. Amém. Isso aí. Amém. Pastor, a missão, hein? Decorar aí o grito de guerra do Duque de Caxias. Ou pelo menos o alto para a glória. Mas é fácil, esse aí é fácil. Não, vou decorar. Já recebi o convite para estar visitando o Duque de Caxias. Ainda não foi possível esse último domingo, mas o próximo domingo quero estar. O próximo vai dar porque vai ter a corrida, né? Verdade. Corrida do Ministério da Saúde. Mais uma propaganda. Exatamente, né? o Ministério da Saúde. Exatamente. Ministério da Saúde, domingo. Caminhada e corrida, né? Domingo, Domingo agora, né? Agora me pegou a cabeça. Hoje nós estamos dia 3. 4, 5, 6. Isso, domingo, dia 6 de julho. 6h30. De 2025, 6h30. Lá no Parque dos Poderes. Parque dos Poderes. Final da Afonso Pena lá, que é fechado lá e vai estar lá para fazer essa caminhada. Vamos estar todos lá. Caminhada de 5 quilômetros. Corrida de 5 km, você que não pode correr aí, pode ir caminhando, tá? E nós vamos estar todos juntos lá. Muito bem, vamos estar todo mundo Caminhada lá. para quem caminha, corrida para quem corre. Quem corre e arquibancada para quem assiste. Exato. Mas, pastor, nós vamos guardar um pouco de assunto para o próximo Pó de Bairro. Eita, nós. Nós vamos guardar um pouco de assunto, nós vamos trazer depois a família pastoral. Verdade. Junto com a esposa, Milena. Tem história, né? Tá conversando. Tem muita. Vamos guardar um pouquinho de suspense tem do pastor. Ele tem um pequenininho, como é que ele chama mesmo, pastor? O Isaac. O Isaac. Eu acho que vocês não vão conseguir fazer um Pó de Bairro com o Isaac ainda, né? Ele não para, ele não para. Rapaz, ele não para. Mas ele pode participar do começo da conversa e depois a gente... solta e ele vai embora. Mas é assim, pastor, seja bem-vindo novamente à Igreja do Bairro Amambaí. Estamos aqui realmente como uma família e um dos slogans fortes da igreja é Igreja de Pessoas. Então você é mais uma pessoa que está chegando para se formar essa igreja. Amém. E que Deus abençoe você, família pastoral, sua esposa, sua menina que estuda no internato, cuide dela sempre. Seu menininho, que os anjos da guarda continuem perto dele, porque ele é ligeiro. E seja bem-vindo. Obrigado. Não é mesmo? É isso aí, pastor. A gente estava apreensivo em conhecer o novo pastor. E começar a conversar. E a gente percebeu e ficou muito feliz que o senhor tem uma pegada que a gente estava assim... Será? Pegada do... Vamos lá, vamos fazer. Vamos acontecer. Então a gente ficou muito feliz com isso. Isso realmente pôs uma chama quente no coração de que... Vamos. E a gente também fica apreensivo, né? Porque o pastor Evanei fez um bom trabalho. E querendo ou não, a gente que chega já sente esse desafio, né? Foi um grande pastor também. É um grande pastor e a gente fica, puxa vida... Não dá para, né? Não dá para fazer. O sarrafo está nessa altura, tem que ser daqui para cima, mais, né? Daqui para cima o sarrafo. Então a gente está aí tentando aí continuar esse legado de bons resultados. Né? A igreja, com certeza será, pastor. E a igreja respondeu bem, né? Amém. A igreja ficou unida, está Amém. unida. É uma igreja, como eu falei no começo, já é uma igreja madura de muito tempo, né? E essa maturidade ela vem sendo conquistada
ao longo dos anos. Sim. Eu queria perguntar um negócio pro senhor, que eu lembrei aqui agora. Onde que entra... Lembrei aqui agora, galera, então vocês me desculpem. Onde que entra o pastor Elcimal? Pastor Elcimal. Porque a gente contou a história do senhor e tal, e aí eu lembrei que agora, onde que entra o pastor Elcimal? Talvez ele lembrou aqui por conta da gente estar falando do corpo maduro de liderança dos irmãos. Né? E, de fato, o ancianato da igreja é um ancianato muito maduro, uma liderança. A igreja está bem servida de líderes, né? E dentre esses líderes tem o pastor Elcimal, que foi o meu pastor lá na igreja da Brasilândia de São Paulo. Quando eu fui estudar teologia, ele era o pastor lá da igreja. Então a gente tinha contato, porque era o pastor da igreja. A gente estava lá 2 vezes por ano, né? Legal. E a gente acabou se conhecendo desse momento, né? Ele foi o pastor da família da família da Milene, né? Da minha mãe e do meu pai não, porque o meu pai e minha mãe eram membros da Vila Penteado. A igreja dá para ir a pé uma da outra, né? Só que era outro distrito. Sim. Entendi. Né? Então, ele conhecemos mais ali parte da família da Milene ali. E é de lá que a gente conhece. E quando eu fiquei sabendo que vinha para o bairro, ele foi a primeira pessoa que me ligou. Ele me ligou, rapaz, recebi aqui a notícia, feliz da vida. E nós também felizes da vida. E que bom. Recebemos aí essa calorosa recepção. Massa. Mas é de lá. Ele foi o meu pastor e hoje eu sou o pastor dele. Olha aí, com esse mundo da volta. O homem mudou e encontrou. Pastor, vamos lá para a gente poder encerrar, para a gente guardar histórias para outro pó de barco que vai voltar. Aquele pergunta e resposta. Primeira pergunta. Qual o seu versículo bíblico preferido? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer penosamente o pão que granjeastes. E aí vem a promessa que é o que mais me consola. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Esse é o meu texto favorito porque é a promessa de Deus para os seus filhos. Então você que está nos assistindo, não sei qual é o horário, mas hoje, a hora que você for descansar, lembre-se, aos seus amados, enquanto você vai dormir, Deus está preparando o seu dia, outro dia. Então quando acordar, lembre-se, Deus já preparou um dia para você, querido. É interessante. Amém. Porque parece que faz parte da caminhada do Senhor inteira, né? É isso. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Pastor, um livro que o senhor recomenda? Olha, 1, 2, como quiser. 5. Eu terminei de ler recentemente A Paixão de Cristo, esse que nós entregamos na Semana da Família. Nós entregamos alguns desses livros, né, do pastor Amin Rondô. E assim, esse é um livro tão maravilhoso que eu acho que em algum momento nós temos que fazer uma semana do Calvário sobre ele. Opa, e ele já fica amarrado já. E ele é tão bom que foi lançado o segundo, né? E eu já comprei e quero ver se consigo ler aí esse semestre. Muito bem. Né? A pergunta que eu vou fazer, ele mais ou menos falou no começo, mas vou fazer a pergunta. O que o pastor faz nos seus momentos livres? O hobby. Tem um hobby? Tenho. Bom, eu gosto de ler, né? É uma das coisas. Eu só preciso melhorar porque eu gosto de ler digital. Eu gosto, né? Kindle. Eu tenho Kindle e aí, rapaz, aquilo ali... Vai longe. Vai. Eu também gosto de brincar com o Isaac. Haja energia. Só que o Isaac ele já tá ficando com as brincadeiras pesadas, né? Haja energia. Mas ele é o nosso meninão lá. E também eu gosto eu tenho alguns joguinhos, né, para exercitar a mente que também eu gosto. Né? Joguinhos de estratégia, essas coisas, também é uma das coisas que eu gosto muito. Uma Fórmula 1 para relaxar. A Fórmula 1 eu gosto, mas assim, o problema é que ele pega a nossa hora nobre, né?
E aí, pastor e líder, rapaz, Domingo de manhã, tá sempre correndo. Eu fico tá ali. Sempre correndo. Quando eu saio, não começou. Quando eu volto, já terminou. Aí, aí já puxa ali no Google só para ver quem ganhou, os pontos ali e tal, e pronto. Mas eu gosto quando é do Bahrein, que é à noite, de madrugada. Aí tem umas corridas fora de época, assim, que dá para assistir. Dá para assistir. Então, assim, esse é também outro hobby, gosto muito de Fórmula 1. Não gosto de futebol, jogo um futebolzinho ali só para se exercitar, né? E eu queria fazer do meu hobby academia. Tô tentando aí, viu, gente? A hora que você for, leva eu também. Não, eu... Leva eu também. A hora que você... Agora eu vou esperar. Quando o pastor for na academia, eu vou. Não, então você vai... Eu tô arrumando um monte de promessa para não ir. Não, então porque aqui nós temos esse bate-ponto todo dia. É mesmo? Pronto, já vou me aliar a ele. Vamos embora. Olha, Você se alinha aqui agora. Eu quero fazer da academia meu hobby, não porque gosto, acho legal, mas é porque precisa. A academia depois dos 40 é obrigatório. Eu sei disso. Viu? Então, o que eu fiz? Eu fui lá e fechei o pacote de 1 ano para não desistir. Porque esse negócio de pagar um mês, no outro eu não pago, não vou mais. Exatamente. Então, eu fui na academia e falei, tem pacote de 1 ano? Tem. Então, eu já quero fechar o pacote de 1 ano. Pronto, tá resolvido. Porque aí agora tem que ir. Agora em setembro fecha, né, o ano. Tem que renovar, tem que arrumar um parceiro aí de academia para renovar. Pronto, vamos montar. Bora. Pastor, um personagem bíblico. Personagem bíblico, Paulo, né? Isso é fácil. Paulo por 2 motivos, né? Paulo, ele é o que todo pastor quer ser, né? Paulo, ele... Porque às vezes a gente, como pastor, se a gente se aprofunda muito no teológico, a gente peca na prática. E também o contrário é verdade. Se a gente se aprofunda muito na prática, a gente peca no conteúdo teológico. Paulo conseguia reunir essas duas coisas. Equilibrar. Paulo, ele tinha uma profundidade teológica muito sólida e ele era um pastor prático, um pastor que visitava, um pastor que estava sempre com as ovelhas, um pastor assim zeloso pelas coisas de Deus. Então, assim, Paulo, ele é o personagem bíblico favorito do pastor. E é quem, assim, eu me espelho assim e tento a todo custo ser pelo menos ali, quem sabe, 10%, eu já vou ficar feliz com isso aí, viu? Amém. Só não quero aquele espinho na carne lá. A gente não sabe o que quer, mas eu não quero não. Nem tudo, né? Nem tudo. Pastor, sua mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente, pastor. Queridos, olha, eu quero dizer para vocês que Deus é real. Ele existe, ele está sempre ao nosso lado. Isso não é slogan, isso é o resultado de alguém que já pôde presenciar o quanto Deus nos ama e quanto Ele deseja que a gente busque Ele constantemente, né? Então, que esse Pode Par aqui possa trazer para vocês aí um pouco da realidade de que Deus existe, Ele está perto de cada um de nós, tá bom? Amém. Muito bom. Obrigado. Esse foi um primeiro. Vai voltar, nós vamos voltar para contar mais histórias. Com a Milene, na hora que vier aqui, nós vamos contar mais histórias. E você, que sempre está seguindo a gente, obrigado por ter assistido mais este Pode Bairro. E você sabe onde encontra a gente, né? Igreja Adventista 7º Dia, Avenida Salgado Filho, 602. Nossos cultos é o sábado de manhã às 8h50, domingo 19 horas e quarta-feira 19h30. Exatamente. É isso aí. Venha para encontrar o pastor numa quarta-feira aqui, num domingo à noite e no sábado de manhã. Em algum momento você vai encontrar ele. Venha para conhecer, venha para conviver e devagarzinho a gente vai soltando sobre os 60 anos. Barra Mombaí, Igreja de Pessoas, vamos embora? Vamos embora, né? Pastor, vamos embora. Acabou. Pompeu, valeu. Valeu, Pompos. Um abraço. Obrigado. E a gente se vê por aí. Até mais, galera. Até o próximo.